João, Pois. pode entrar. Fica à vontade. Acho que? Pode fechar, por favor. João, tô vendo aqui você tá procurando uma recolocação profissional, é isso? Isso aí. Me fala um pouco então sobre sua história, por que você saiu do seu último emprego? Ah, o chefe começou a pegar no meu pé, meu. Aí sem chance. O cara me azucrinava, tudo tava errado, tudo pegando no meu pé, enchendo o saco. Eu cheguei em casa amanhã enchendo o saco também, dei o pé e saí fora. Deu pra aguentar. Mas eu tô vendo aqui, você fez alguns cursos, né? Wagneira! E aí, Leque, viu? Hoje tá firmeza o churrasco lá, tá marcado. Umas 7 horas lá, mais ou menos, pode passar em casa e me pegar. Fechou, moleque? É nóis. Desculpa. Que dureza. Oi gente, eu sou o Péricles Regis, conhecido como Cara das Vagas. Essa aqui é a Mariana Paisani, psicóloga, recrutadora, especialista nessas coisas tudo aí de RH, tem 10 anos que trabalho nisso já. Tô velha, né? Não é nada. Acho que foi muito É direto. que começou cedo mesmo. Tudo bem. Obrigado, Mariana. Imagina. Para quem não nos conhece, nós somos uma série sobre RH aqui, e se você não viu os vídeos, tem algum lugar aqui dessa tela, algum lugar para você clicar ou na descrição. Veja, comenta, compartilhe, faça sugestões de novos vídeos. Estamos aqui para levar informação para vocês. E o tema hoje é postura na entrevista. Mari, a primeira impressão é a que fica. Isso é um ditado popular que alguém disse alguma vez, eu não sei quem foi. Mas enfim. Queria que você fizesse, na verdade, um passo a passo do que o candidato deve se atentar. Começando pela aparência. Eu acho que a primeira impressão é a que fica mesmo, né? Isso é uma coisa de ser humano, né? Quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas isso é ser preconceito, né? A primeira impressão é a que fica. Quer dizer que a hora que eu entro na sala do recrutador, a pessoa já formou uma impressão sobre mim. E é verdade, isso é ser humano, né? Provavelmente quando vocês me viram aqui nesse vídeo pela primeira vez, alguns de vocês formaram uma impressão a meu respeito. E nós vamos ter alguns vídeos aí para confirmar a impressão que vocês tiveram ou talvez desfazer. E aí, numa entrevista de emprego, você tem mais ou menos de 5 a 10 minutos para tentar desfazer essa primeira impressão que você deixou. Então é importante que você tenha uma boa primeira impressão numa entrevista de emprego e isso vai garantir pelo menos 50% da sua entrevista. Então a maneira com a qual você vai entrar na sala do entrevistador vai definir isso, né? Então postura ereta, andar com confiança, já entre na sala do entrevistador fazendo contato visual com ele. Muitas pessoas que são muito tímidas entram olhando para o teto, olhando para baixo, ou olhando para o currículo, né? Então já entre na sala do entrevistador fazendo contato visual com ele, já vá sorrindo, postura ereta, passos firmes, né? Batendo! Marcha de decolagem! Turbinas e já! É uma postura de confiança. Eu não quero contratar alguém que não acredita em si próprio. Se você não acredita em você, como que eu vou acreditar? Eu era uma pessoa que sempre falava antes de gravar qualquer coisa, eu falava assim, eu tô nervoso. Sim. Parece que aquilo me deixava mais nervoso ainda. Eu sempre, quando eu falava, aí o pessoal que trabalha comigo falava, para de falar isso, que isso vai sair melhor. Sim. E tem sido, nossa, muito bom pra minha vida, viu? Tem que ter um pouco de confiança, né? Por mais que você fique, né, Sim, acho nervoso, que todo mundo nervosa, fica. respira fundo, quem tá lá na sua frente é só mais uma pessoa como você. Pensa que é uma conversa, pensa que é um bate-papo. Essa é uma coisa que eu gosto de falar agora que você falou isso. Muitas pessoas me perguntam, eu sempre dou essa resposta. Quem que você acha que é o responsável por aprovar ou reprovar alguém no processo seletivo? Alguns vão responder, é o psicólogo, é o analista, é a mocinha da vaga, é o recrutador, é a moça do RH. Não, a única pessoa responsável por aprovar ou reprovar você em um processo seletivo é você mesmo. Eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, eu não sei da tua história, eu não sei quem você é. Você tem 15 minutos para falar sobre você mesmo para mim. Então, se eu te reprovo, é porque você não conseguiu se vender para mim, você não conseguiu passar o teu melhor para mim. Então, encara a entrevista como um bate-papo, como uma oportunidade de mostrar quem você é, né? Para que você vá um pouco mais relaxado e vá confiante, né? Gente, eu tento seguir um roteiro aqui, ela não vê o roteiro, tá? Ela não leu. E ela acaba respondendo tudo, aí quebra minhas pernas. Mas vou tentar continuar com o negócio aqui. Nesse quesito de vestimenta, qual que é um erro comum quando é roupa
ideal para entrevista? Eu acho que assim, muito decote, né? Eu acho que tem que ter uma roupa um pouco mais fechada para as mulheres para uma entrevista. Eu acho que não precisa ser social mais, eu acho que ficou-se para trás a época em que você precisava ir de camisa e calça social para uma entrevista de emprego. Claro que depende da vaga, né? Se é uma vaga mais administrativa, uma vaga de analista, de coordenação, isso ainda pesa. Mas para as vagas em geral, isso não é uma necessidade, tá? Mas acho que assim, muito decote, sutiã aparecendo, barriga, que seja um pedacinho de barriga aparecendo, não é legal. Para os homens, bermuda não é legal, boné não é legal, ou camisetas com algum tipo de apologia, né, ou de super-heróis, né? Tem que ter uma coisa mais madura e mais neutra, né? Ela já respondeu também a próxima pergunta. O que a pessoa veste na entrevista de emprego deve acompanhar o dia a dia da empresa? Eu acho que deve acompanhar o dia a dia da vaga, mais ou menos assim. Então vamos dizer que é uma vaga de produção. Se você está indo para uma vaga de auxiliar de produção, uma boa calça jeans, um tênis e uma camiseta lisa, sem muitos detalhes, é o suficiente, tá? Se você está indo para uma vaga de gerente, aí acho que uma calça jeans, uma camisa e um sapatênis seria melhor. Então acho que tem que acompanhar um pouco da vaga a qual você está concorrendo. Então essa imagem é muito importante nessa primeira impressão para o recrutador. Tem como reverter, você acha, de alguma maneira? Né, quando a gente está quando vocês fazem a primeira entrevista na consultoria, se por acaso você cometeu uma gafe que não seja tão grave, como por exemplo na vestimenta, a gente orienta. Olha, aqui na entrevista você veio de bermuda, você veio de boné. Quando a gente for encaminhar você para a empresa, faz assim, faz assado, né? Tenta ir um pouquinho mais arrumado, a gente dá uma orientada. Mas se a primeira entrevista já é na empresa que vai te contratar, de repente isso pode pesar um pouquinho contra você. Então vale você se atentar bem. Mas mais importante do que a vestimenta é a sua postura, tá? Grava aí. A gente já passou pelo guarda-roupa, então agora a gente vai pro caminho da entrevista mesmo. O que a gente ainda precisa levar numa entrevista? O currículo impresso é importante levar na hora da entrevista? Eu acho que sempre é importante, mesmo que já tenham chamado você e isso quer dizer que a pessoa tem um currículo teu, eu acho sempre importante você levar uma outra via, porque mostra que você está preparado para aquela entrevista. Eu gosto muito quando as pessoas já chegam com o currículo em mãos. Legal. Documentos pessoais, CNH, carteira de trabalho, tem que levar na entrevista? Eu acho que é costume da pessoa andar com seus documentos próprios, não quer dizer que ela tenha que levar, mas eu acho interessante ela estar com os documentos, porque existem algumas vagas que exigem um preenchimento muito rápido. Então, se de repente esse é um caso, você pode sair da entrevista e já ir direto para uma contratação. Então, é legal você estar com seus documentos. Existem algumas coisas que podem ser complementares, tipo o portfólio, carta de recomendação. Tem que levar também? Eu acho que para algumas áreas como design, marketing, arquitetura, né? Eu acho que um portfólio é sempre bacana. Carta de recomendação, para mim, é uma coisa que ficou um pouco ultrapassada no passado, principalmente porque a gente tem uma lei trabalhista tão paternalista, né, aqui no Brasil, que a gente teve casos de empresas que se recusaram a dar uma carta de recomendação porque, francamente, não tinham que recomendar do funcionário e acabaram sendo até processadas por isso. Então, algumas empresas ainda pedem e valorizam isso. Particularmente, eu acho que é uma coisa que já ficou para trás. Por fim, o que não pode esquecer de levar para uma entrevista? Eu acho que carteira de trabalho, né? Isso é importantíssimo. Acho que assim, o seu currículo é muito bom você levar, nota 8, mas a chance dele estar com o recrutador é muito grande. Agora, a carteira de trabalho você tem que levar, é a única maneira de você comprovar as suas experiências que estão no currículo. Beleza, a gente já passou pelas vestimentas, primeira impressão lá, os documentos, agora chegou a hora de fato. Postura, você já falou que é ideal. Vamos falar sobre isso. Quanto vale de 0 a 10 a postura na hora da entrevista? 10. 10. Vale 10. Então vamos dar dicas. Vale 10 porque eu quero ver ânimo. Pensa só, é trabalho. Eu não tô contratando uma pessoa pra dormir. E pra ficar. Então o cara chega assim, tô querendo essa vaga de emprego. É ânimo, trabalho é vigor, entendeu? Você tem que chegar lá, olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Aperto de mão é fundamental, eu reprovo muito. Porque sabe aquela pessoa que pega na sua mão assim, ó? Nossa, cara, dá uma raiva. Eu quero contratar um operador de máquina. O cara pega na mão assim, você fala, esse cara vai operar máquina de algodão doce no céu com um unicórnio em volta dele, não dá. Então, assim, aperto de mão é firme. Olá, boa tarde, prazer. Bem, sorria, né? Seja sorrir, simpático, né? Pessoa, aquela lentidão, aquela moleza. A pessoa só chega... Boa tarde, tudo bem com a senhora? Mas tá cansada, né? Já nasceu cansada a pessoa? Não quero. A pessoa já não tem vigor, não tem ânimo. Então, pensa que você vai ser contratada para trabalhar.
Eu quero uma pessoa animada, com vigor, com vitalidade. Então, como entrar na sala é postura, né? Coluna ereta, autoconfiante. autoconfiança. Tô chegando aqui porque eu vou Pensa trabalhar. assim, essa vaga é minha, essa vaga é... Não é pra falar, tá? Pensa assim, essa vaga é minha, essa vaga é minha. Vai andando firme, já faz contato visual com o entrevistador. Então assim, se abriu a porta da sala, você vai ver o entrevistador ali no fundo. Você já vai andando em direção a ele, sorrindo e olhando pra ele. Nada de olhar pra baixo, olhar pro lado, olhar pra cima. Eu sei que dá vergonha, mas não faz isso. Outra coisa que você não tem que fazer, limpar a mão. Porque você tá com a mão suada, ficou nervoso, faz assim, ó. Boa tarde. Na hora que eu vejo, você fala, meu, o cara limpou a mão, velho, tá suado, tá nervoso. Então não faz isso, tá? Entender a mão escorrendo mesmo. Ah, eu vou ficar na dúvida se é suor ou se você lavou a mão. Agora, se você limpar a mão, eu tenho certeza que você tá nervoso. Legal. Como se apresentar diretamente pro recrutador, pra recrutadora, assim, de uma maneira? Gente, não dê beijo. Tem candidato que chega querendo fazer olá. Não é teu amigo, tá? É um recrutador. Então, olá, boa tarde, Olá, tudo bem? tudo bem? Prazer, Mariana. Prazer, eu sou o Péricles Regis, o seu recrutador. Muito bom, Mariana. É isso, profissional. O seu recrutador. Vocês falam assim? Não, não ia nunca, falar né? se eu sou sua recrutadora. Eu sou sua psicóloga? Não. Sei lá, o que você fala lá? Mariana, olá. Você é o candidato, né? Olá, boa tarde, Péricles, Mariana. Ele já sabe que você é recrutadora, Pode né? se sentar. Ele tá indo É lá, pra ele né? saber, né? Se ele não souber, ele tá Que perdido burro, mesmo. eu dá zero né? pra ele. É verdade. Quais as melhores maneiras dele responder as perguntas? Eu acho que de uma maneira direta, objetiva e sem demorar muito tempo pra responder. Então, às vezes eu pergunto uma coisa, o tempo de resposta... isso já me gera um pouco de insegurança. Parece que a pessoa tá inventando, pensando, né? E então, tem, né? assim, tem. Infelizmente tem. Nunca minta numa entrevista. Mas infelizmente tem. Então acho que uma pessoa que responde de maneira direta, objetiva e sempre não se limitando a responder o que o entrevistador pergunta, mas ela precisa explanar um pouco a resposta. Então, por exemplo, você é casado? Sim. Nossa. Isso não é legal, né? Você é casado? Sim, sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa é técnica de enfermagem, enfim, explana um pouco da pergunta do recrutador. Deixar a pergunta mais ampla, né? A resposta mais... Mas sem ser prolixo, tá? Se você não sabe o que é prolixo, é aquela pessoa que fala demais, né? Então, você é casado? Sou casado. Lembro a primeira vez que eu vi ela em 84, passando na rua com um cachorro e eu não quero saber. Ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Né? Então, Quero mandar um ser beijo prolixo. pra minha Não. esposa agora, que deve estar assistindo, que ela consegue falar tanto das... Eu faço uma pergunta fechadinha pra ela. Amor, comprou pão? Então, eu fui lá na padaria às 8 horas da manhã, ela desse jeito. Então, isso é ser prolixo. Tá? Então, eu na amo você, tá, entrevista, amor? você tem que ficar entre um termo e outro. Você nem vai dar muito detalhe, falar demais, e nem vai se limitar a responder sim ou não. Você vai dar mais planada na resposta. Ela vai brigar comigo, eu vou falar isso. Jéssica, a gente te ama. Eu te amo demais, amor. Ele te ama muito. Falar com o recrutador como se ele fosse o melhor amigo. Chega lá. E aí, meu, beleza? E aí, meu? Não. Eu tenho um pavor. Isso acontece. Gente, tem caso na nossa empresa de candidato que no final da entrevista, isso não aconteceu comigo, tá? Aconteceu com uma funcionária nossa. Chamou a recrutadora pra sair. Olhe bem pra mim agora. Nunca faça isso na sua vida, tá? Então, assim, não é teu amigo, não é teu colega, não é paquera, é trabalho. Então, assim... Ele conseguiu a vaga? Não conseguiu a vaga. E Ele conseguiu namorar a menina? Também não, porque a gente é super simpática, na verdade. Porque, pensa só, você tá num processo super difícil, você tá se recolocando no mercado de trabalho, você está 6 meses, 1 ano desempregado. Então, todo mundo é treinado pra dar a maior atenção possível, simpatia, tratar com respeito. E aí, na hora, o cara trocou, confundiu tudo. Ele falou, parece que tá rolando um clima aqui, vamos sair jantar. Nossa. E aí, assim, queimou o filme, né? Acontece cada coisa. Nem te conto. Tem muita história pra contar, né? Meu Deus, dá pra fazer um vídeo de histórias pra contar. Posso contar uma? Pode? A gente tinha há pouco tempo aberto a agência e foi uma coisa muito engraçada, assim, porque a mulher foi pro cara procurar emprego e o cara era daqueles caras que você deve conhecer alguém assim, que não quer muito arrumar emprego, sabe? Ele quer ficar em casa, mas a mulher fica em cima. A mulher levou ele pra entrevista de emprego, você via que ela tava um pouco obrigando, assim, ela ficou na recepção e ele entrou pra entrevista. E aí ele não aceitou a vaga na entrevista. E a hora que ele saiu na recepção, eu acho que ela perguntou, e aí, deu certo? Ele falou, não, eu não quis.
não gostou do salário, a mulher começou a bater nele na recepção, a gente teve que chamar a polícia. Homens, Mas por eu dou favor, razão pra saiam. ela, eu entendo. Não esperem a esposa botar você pra trabalhar, não, né? Eu costumo falar que muitas mulheres falam que é difícil arrumar emprego por ser mulher, porque o empregador fica, né, corre o risco, bem entre aspas, tá, gente, da mulher ficar grávida e ter que pagar por ela 6 meses, mas eu trabalho no dia a dia, eu tenho um paralelo, né, de postar vagas de emprego, como eu vejo mulher com vontade de trabalhar. Ah, com certeza. Eu vejo mais homem acomodado nesse sentido do que mulher. Mulher quer ir pra cima, aceita trabalhar de muita coisa pra sustentar a casa, então É verdade. eu costumo falar que se eu tivesse uma empresa, ia ter muita mulher trabalhando na minha empresa. Beleza, tá muito bonito, na teoria a gente falando que tá bem legal, parece que é tudo muito fácil, né? Mas pra colocar em prática de verdade, você aconselha as pessoas a treinarem, a fingir que tá fazendo uma entrevista de emprego, falar na frente do espelho, alguma coisa assim, sei lá? Sim, eu acho que vale a pena. Acho que se você tem uma pessoa que pode te treinar, entre aspas, entra aqui numa brincadeira, eu acho que isso é bacana, é positivo sim. Isso é bom até pro dia a dia, pra quem tem muita vergonha de falar em público. Exatamente. Vale muito a pena. Falar na frente do espelho é legal, gente. E quem tem muita vergonha geralmente não consegue passar numa entrevista de emprego tudo que é, todo o seu potencial. Então vale a pena você rever, treinar algum espelho com um colega, com a tua mãe, enfim, não sei. Mas vale a pena, porque é a vida, tudo aquilo que a gente faz muitas vezes, a gente tem prática. Tem um estudo que eu não vou lembrar onde agora, mas você repetir a mesma coisa diariamente durante 30 dias vira hábito. Então, você treinar, você perder esse medo, pode tornar um hábito. E você realmente mudar essa chavinha dentro de você. Então fica uma dica aí. É bom ter respostas padrões para perguntas? Mentalizar algumas respostas para chegar e já ter aquela respostinha. Tipo, aqui a gente colocou assim, uma própria apresentação da pessoa. Fale um pouco de você. Aí a pessoa já vai lá. Eu sou o Péricles Regis, eu tenho 33 anos. Mas aquela respostinha já tá na ponta da língua. A gente consegue pegar isso, né? Eu sempre falo que tem os ratos de entrevista, né? Que são pessoas que fazem muitas entrevistas e por conta disso, como a gente falou agora, elas acabam ficando boas na entrevista e acabam tendo muitas respostas prontas, né? Mas a gente consegue detectar isso também. O que não é legal dessas respostas prontas são aqueles velhos jargões também, né? Fale um defeito sobre mim. Eu sou perfeccionista. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade, né? Ou, fale uma qualidade tua. Eu sou honesto. Não, isso é um dever teu. Isso é obrigação. Isso é obrigação ser honesto. Se você não é, você tem que ser preso, né? Então as pessoas têm algumas respostas prontas que nem funcionam mais, né? E para finalizar a entrevista de emprego, o que você aconselha? Como finalizar isso aqui? Eu acho que assim, primeiro deixa o entrevistador te entrevistar, deixa ele fazer todas as perguntas que ele quiser, te questionar tudo que ele puder, e aí se no final da entrevista você ainda tem alguma dúvida sobre a vaga ou algo não ficou claro, aí sim você pode finalizar a entrevista com as tuas dúvidas, com algumas perguntas. O que acontece é que tem muitos candidatos que não deixam nem a gente falar, eles já começam a querer tirar as dúvidas e acabam atropelando, entre aspas, a entrevista. Então deixa o entrevistador falar tudo o que ele quiser pra você, no final você tira as suas dúvidas e aí você diz se você aceita a vaga ou não. Não tem problema rejeitar uma vaga, tá? Se você achou que a vaga não é interessante pra você, que o salário não é bom, que o horário não é bacana, você pode e tem o direito de rejeitar essa vaga, mas de maneira educada, né? Olha, eu agradeço muito vocês terem me chamado, obrigado por ter me entrevistado, mas infelizmente essa vaga está aquém das minhas necessidades. Quem sabe para uma próxima oportunidade, né? Então, de uma maneira muito educada, você dizer que essa vaga não é para você, não tem problema algum. É até ético, bonito isso, Sim. né? Porque se a pessoa consegue essa vaga, ela entra nessa vaga e depois sai 2 meses, 3 meses, O que sai. acontece é que tem muitos candidatos que aceitam uma vaga e aí quando a gente vai ligar para começar, ele nunca mais atende o telefone, né? Acho que ele não teve a coragem de falar face a face, ou não teve a coragem de atender o telefone e dizer que mudou de ideia, ficou com vergonha e simplesmente some. E é muito ruim, porque principalmente numa consultoria, não existe só aquela vaga, existem outras 1000 vagas em aberto. E você se queima não para uma, para 1000 vagas, né? E se você chegar no final da entrevista e falar que, olha, não quero mais, acho que eu pensei melhor e tal, não tem problema nenhum, isso é um direito teu. Então não tenham vergonha de negar uma vaga, não tem problema nenhum. É muito melhor do que você depois desaparecer. Legal. Se a pessoa terminou lá a entrevista, foi para casa, é legal, é ético mandar um e-mail para a empresa depois perguntando sobre o fechamento da vaga ou não, porque tem muita empresa que não responde, não dá feedback. Dá uma ligada, alguma coisa Acho atrás? que sim.
Nós temos o hábito agora, é um hábito muito recente, faz 3 meses mais ou menos, que a gente dá feedback negativo para todas as vagas, porque a gente entende que o candidato realmente fica esperando, né? Nosso feedback é por WhatsApp, né? Talvez não seja o ideal, mas pelo menos é um feedback. Para as empresas que não dão, eu recomendo que você pergunte o prazo. Então, no final da entrevista, você pode perguntar até quando eu posso esperar um retorno sobre essa vaga. Ah, daqui 30 dias. Então, quer dizer que se daqui 30 dias vocês não me ligarem porque eu não fui aprovado, eles vão te dizer sim, é isso. Aí passou os 30 dias e ninguém te chamou, você pode fazer uma ligação para confirmar. Mas eu sempre recomendo que você segure a ansiedade, porque não tem como você ter sido aprovado e nós esquecermos de te ligar, né? Então, provavelmente, essa ligação não aconteceu porque, infelizmente, você não foi aprovado mesmo. Não quer dizer que você seja ruim. Às vezes, naquele processo seletivo, tinha uma pessoa com um pouquinho mais de experiência, uma pessoa que tinha um pouquinho mais de capacitação, né? E aí tem que tentar de novo. Muito bom, Mari. Obrigado por estar finalizando aqui mais um vídeo dessa série de RH. O próximo tema é recolocação no mercado de trabalho. Se você não viu os outros vídeos, acessa aí o nosso canal, comenta, compartilha, dê sugestões de novos vídeos. Muito obrigado, Mari. Obrigada a vocês, pessoal. E até o próximo.